Pois não? Tá ótimo. Tá bom, combinado, Bruno. E eu que agradeço a oportunidade. Taxa de adesão é seguro. Pode poupar e conquistar, porque o que é teu, a garante. Consórcio Serbopa. Tua vez de conquistar. Faça a tua simulação em consórcioserbopa.com.br. Agora tem 40 minutos, este é o Timeline. Unicred com a gente, Unicred Collection com muita chance de colecionar momentos inesquecíveis. Também com a gente, em Santa Clara, há mais de 100 anos na mesa dos gaúchos e vem aproveitar as ofertas da CVC. Tem férias. Também com a gente, consórcio Serbopa, Serbopa, Letra Metais, Clínica Alfaman, Soutil.com.br, para gerar bons negócios, venderem e comprar o seu carro. Hospital Ernesto Dornelles e Barão Erva Mate Chave, a gente muda de erva agora, Bruno, então comprar Letra Metais, criando o lugar onde você quer estar. Ontem ele está na linha para conversar conosco, o advogado Cristiano Zanin Martins, advogado do ex-presidente Lula. Advogado, tudo bem? Bom dia. Bom dia, cumprimento a vocês que estão no estúdio e a todos os ouvintes. A gente acabou de ouvir aqui no bloco anterior o procurador da Lava Jato falando sobre o caso que agora está nas manchetes, que é o ex-presidente não querendo sair da prisão. O senhor é a voz dele aqui, pode falar exatamente o que pensa o presidente. Por que ele não quer ter essa progressão de regime? Eu acho que é importante, em primeiro lugar, dizer que o ex-presidente Lula quer, sim, sair da prisão. Aliás, ele jamais deveria ter sido colocado numa prisão porque não praticou qualquer crime. Ele foi vítima, é vítima de um processo injusto, de uma condenação ilegal, e, portanto, ele não reconhece a legitimidade desse processo. A posição que ele externou ontem, ela é compatível com esse cenário. Ele não quer barganhar a sua liberdade, ele não quer ser obrigado a aceitar condições que o Estado pretenda colocar para que ele possa deixar a prisão. Ele busca, por meio dos recursos legítimos, ter a sua liberdade plena restabelecida. O senhor acha que o Ministério Público, ao recomendar, opinar favoravelmente a progressão do regime, tem algum interesse por trás? Olha, se nós analisarmos o comportamento da Força Tarefa da Lava Jato em relação ao ex-presidente Lula, no mínimo inusitado esse pedido. A Força Tarefa, a nossa visão é que ela se comportou de forma ilegal ao longo da investigação, ao longo dos processos contra o ex-presidente Lula. Tanto é verdade que nós temos pendente de julgamento atualmente no Supremo Tribunal Federal um habeas corpus que trata especificamente da suspeição dos procuradores da Lava Jato, porque entendemos que eles não agiram de acordo com os parâmetros da impessoalidade, da legalidade e também da independência. Então, a nossa visão é que um grupo de autoridades que teve um comportamento dessa natureza, um comportamento que é questionado pela defesa ao longo de todo o processo, ao fazer esse pedido, na verdade, está reforçando um comportamento político e não jurídico, tal como adotou ao longo de todo o processo. O presidente Lula reconhece a lisura do processo, mas, na verdade, há muitos réus, há muitos condenados que também não reconhecem. Digo, na prática mesmo, isso não chega a fazer diferença. O que a defesa vai alegar para que ele continue na cadeia? Qual é a alegação? Porque só o não reconhecimento parece que não é suficiente, Agora nós estávamos falando com o procurador, ele disse que tem um caso semelhante, que é o caso da
Suzane Richthofen, que alegou questões de segurança para continuar presa, né? Qual seria a ligação do presidente Lula para continuar na cadeia? Só reforçando que o desejo do ex-presidente Lula não é o de ficar na cadeia. O desejo, o que se busca dentro das ferramentas jurídicas adequadas é que ele possa ter a liberdade plena restabelecida. Ele, como você disse, ele não reconhece a legitimidade desse processo e tem o direito de se recusar a cumprir eventuais imposições do Estado para que ele possa progredir. Se de um lado existe o direito à progressão, ou para alguns o dever da progressão, de outro lado, se houver a fixação de qualquer condição pelo Estado para esta progressão, aí cabe sim ao jurisdicionado tomar uma decisão, decidir se aceita ou não essas condições. Se essas condições, por exemplo, implicarem em qualquer tipo de ofensa à dignidade da pessoa, ela pode sim recusar. Entendo que é um direito, uma possibilidade que a própria Constituição assegura. O senhor pode dar um exemplo de condições que possam ofender a dignidade da pessoa? Posso dar um exemplo hipotético. Se hipoteticamente houver a imposição de um monitoramento por tornozeleira eletrônica, na medida em que o ex-presidente já disse que considera o uso deste equipamento incompatível com a sua dignidade, ao meu ver, ele pode sim não aceitar esta condição do Estado se ela vier a ser imposta. Mas é importante sempre... Só para entender, eu estou tentando entender o que está acontecendo. Assim, só para entender, no caso está a tornozeleira, estou generalizando, né? Uhum. Qualquer continuar, eu não vou usar a tornozeleira, então não pode estar preso. Seria mais ou menos assim. Mas no caso, eu acho que no regime semiaberto, em geral, não são colocadas tornozeleiras eletrônicas, né? Não sei se estou bem informado a respeito disso. Mas no semiaberto não são colocadas, não é? Eu dei um exemplo hipotético porque não está claro e nem foram definidas eventuais condições. Agora, o que é importante destacar é que essa minha colocação sobre a possibilidade ou não do jurisdicionado aceitar condições, ela está prevista em lei. Se você olhar o artigo 113 da Lei de Execuções Penais, você vai ver que consta expressamente ali que a progressão supõe a aceitação de seu programa e das condições impostas pelo juiz. Então, não se está criando nada. O que se está dizendo é apenas, à luz do texto legal, a possibilidade ou não de se aceitar condições impostas pelo Estado. E nesse... Agora estou entendendo. Por exemplo, vamos supor, no semiaberto, o réu tem que voltar para casa de noite, por exemplo. Ele diz assim, eu não aceito isso. Eu vou ficar livre como qualquer outra pessoa. Né? E aí o Estado vai dizer, não, então se não aceita as condições, continua preso, é isso? É isso, a possibilidade, é o direito que o jurisdicionado tem, de acordo com a lei, de acordo com o que prevê o artigo 113 da Lei de Execuções Penais, de poder aceitar ou não eventuais condições que o Estado possa impor. Se me permitir, eu acho que essa é uma situação que está em discussão no momento, mas eu queria enfatizar que o foco da defesa do ex-presidente Lula, como sempre foi deixado muito claro, que os processos que foram abertos contra ele, o julgamento viciado que foi realizado, a condenação injusta que foi imposta a ele, sejam revisados pelas instâncias superiores, notadamente pelos habeas corpus que já estão pendentes de julgamento na Suprema Corte. Doutor Zanin, uma questão que eu queria que o senhor pudesse nos explicar é em relação, por exemplo, a uma expectativa em
relação ao caso de Aldemir Bendini, que está no Supremo Tribunal Federal. O Supremo, inclusive, já, em sua maioria, né, no plenário, entendeu que há momentos, tem que se apresentar em momentos diferentes as alegações finais de relator e relatado. Se o senhor e a defesa do ex-presidente Lula entendem que ele pode ser beneficiado por essa medida e, por essa razão, também não concordariam com a progressão do regime, para além de toda a questão política que o senhor explicou e de não concordar com a condenação. Essa questão que foi fixada pela Suprema Corte no chamado caso Bendini, né, é uma tese segundo a qual réus delatados têm o direito de oferecer alegações finais após réus delatores. Essa mesma tese foi por nós apresentada à Suprema Corte, depois de percorrermos as instâncias inferiores, e está pendente de julgamento num habeas corpus específico. Então, me parece que, uma vez reconhecido esse direito a outros jurisdicionados, pela garantia da igualdade, o ex-presidente Lula também tem direito a ver reconhecido este direito. Uma vez... Essa tese foi apresentada tanto em relação ao chamado caso do sítio de Atibaia, como também em relação ao caso que trata do suposto imóvel para o Instituto Lula. São duas ações que tramitam originariamente na 13ª Vara Criminal de Curitiba. Então, são dois processos que contêm esse questionamento por parte da defesa, dentre outros. São diversos questionamentos, mas este, uma vez fixado o precedente pela Suprema Corte, ao nosso ver, deve ser aplicado também para o ex-presidente Lula. É muito complicado dizer que o senhor tem que agarrar a lei, né? É isso que o senhor estuda a vida inteira, mas a gente sabe que tem componentes políticos gigantescos, né, nesse caso, muito gigantescos mesmo. A Kelly chegou a falar um pouquinho no começo, eu queria ressaltar com o senhor isso aí. Existe muita gente abraça a tese, né, o senhor pode levantar ela também, né, de que o ex-presidente Lula é um preso político, que não há provas para ele estar no caso. Essa progressão eliminaria ou enfraqueceria essa tese? Eu acho que não se trata de enfraquecer essa situação, porque os fatos estão aí postos. Além de todas as provas de inocência que nós fizemos ao longo do processo, provas também de vícios processuais, depois sobreveio, como todos sabem, a chamada Vaza Jato. Hoje nós temos, inclusive, um livro publicado pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, no qual ele dedica um capítulo específico para narrar as arbitrariedades que foram cometidas contra o ex-presidente Lula, especificamente no chamado caso do triplex. Então, isso pode ser usado, é um fato novo, né? Mas é preciso lembrar que, na época em que aquela denúncia do PowerPoint foi apresentada em setembro de 2016, nós fizemos o questionamento exatamente na linha do que hoje reconhece o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Então, não é um fato novo para nós. O que nós temos hoje, na verdade, é a confirmação por parte de um ex-procurador-geral da República de que houve, sim, ali uma prática ilegal no oferecimento daquela denúncia contra o ex-presidente Lula. E, consequentemente, isso reforça ainda mais o caráter injusto do processo, de forma a permitir até, como foi colocado aí, que Lula é, sim, preso político, porque ele não teve direito a um processo justo, não teve direito a um julgamento justo, imparcial e independente, e não foram apresentadas provas de culpa contra ele. Doutor, só uma correção um pouquinho antes aqui. O senhor tem expectativa de data sobre o caso do sítio? Não, e por uma razão específica. Nós pedimos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região
que emitisse uma certidão apresentando a ordem cronológica das apelações criminais. O que significa isso? Nós queremos saber qual o número de apelações criminais que estão pendentes de análise naquele tribunal e saber em que momento a apelação do ex-presidente Lula se encaixa nesta ordem cronológica. Então, a partir dessas informações é que nós poderemos ter uma ideia, caso o critério legal da observância da ordem cronológica seja seguido, aí nós poderemos ter uma ideia do momento em que o recurso será julgado. Estamos aguardando essa informação. Eu tenho uma curiosidade, advogado. O senhor tem ideia de quantas apelações de habeas corpus e tal o senhor já fez nesse caso? Olha, eu não poderia dizer em números, mas certamente foram diversos. Eu sempre digo que o volume de questionamentos da defesa do ex-presidente Lula é exatamente igual ao número de ilegalidades que foram praticadas no processo. Então, se você observar que nesse processo nós tivemos monitoramento ilegal de advogados, vazamentos de conversas interceptadas, condução coercitiva inconstitucional, enfim, para tudo além do que prevê a Constituição e as leis, certamente o número de recursos e questionamentos ele se apresenta compatível com esse volume de ilegalidades. Doutora Zanin, muito obrigada pela gentileza de ter a Rádio Elson, sempre estourou aqui, não tem habeas corpus que nos salve, nós estamos ferrados, muito obrigada pela gentileza, um bom trabalho para o senhor. Eu agradeço a oportunidade, agradeço aos ouvintes que ficaram conosco e me coloco à disposição de vocês para eventualmente retornar ao programa. Obrigada, bom trabalho. Obrigado, bom trabalho a todos. Até mais. Tchau, tchau. Aí, gente, tem ótimas notícias para quem dirige. Por favor.